isso mostra que todos nós estamos sedentos, né, por algum conhecimento, e certamente tudo aquilo que o professor Pedro e o Felipe, né, trouxerem para a gente nessa noite vai contribuir e agregar para as atividades que a gente vem realizando nos últimos tempos. De antemão, agradecer ao professor Pedro, agradecer ao Felipe desde já, né, e a toda a equipe do GIPEA. Muito obrigado a todos vocês por estarem nesse momento conosco. Bom, hoje à tarde nós tivemos as apresentações de trabalhos, né? Foi o nosso primeiro dia de apresentações, por sinal muito boas as apresentações, como também as contribuições dos professores avaliadores, né? E para a atividade de hoje à noite, a gente tem um workshop que vai tratar sobre a questão de sistematização de literatura, mas a partir de meios tecnológicos. Acredito que um software, né, Pedro? Não sei, mas já você vai mostrar isso para a gente. Eu confesso que estou curioso porque essas coisas despertam na gente uma certa curiosidade, especialmente quando a gente faz sistematização de literatura, como se diz, né, no braço mesmo. Aprender a utilizar uma dessas ferramentas certamente vai contribuir demais com o nosso trabalho. Então, o professor Pedro é integrante do nosso grupo de pesquisa, do GIPEA, né? Ele coordena uma linha de pesquisa, a linha voltada aí para a questão das tecnologias, é professor da casa, né, com graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, também uma licenciatura em computação, concluiu recentemente, especialização em engenharia de software, especialização em andamento em docência da educação profissional e tecnológica, com mestrado em sistemas, aliás, com mestrado em engenharia de software, e, no momento, o professor Pedro está aí no doutorado em ciências da computação. E aí o Pedro vai contar com a colaboração do Felipe, que é aluno do curso de sistemas. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, Pedro. É muito bom tê-los conosco, saber que vocês estão disponíveis para contribuir sempre. Isso nos deixa muito felizes e esperamos que todos aproveitem da melhor forma possível. Tá certo? Boa noite a todos e boa atividade para todos nós. Muito obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Francisco. A gente sempre está nessa parceria e é muito importante o que o grupo vem fazendo, né, com esse olhar, com essa preocupação que se tem com todos os alunos do campus, com a região, com os alunos da região, enfim, sempre proporcionando trazer novos conhecimentos, né, se desafiando, e assim a gente vai construindo, claro, um ambiente mais que proporcione, né, maior conhecimento. Pessoal, boa noite. O Francisco José já me apresentou, né? Eu sou o professor Pedro. Atualmente eu estou afastado do Instituto Federal, né? Porque eu estou no doutorado, mas continuo sim e faço questão de manter esse laço com o grupo de pesquisa, tanto pela questão do social, né? Com a sociedade, com essas atividades que estão sendo postas. Isso é muito importante, principalmente um evento como esse, num momento como esse. Então, eu acho que a relevância disso daqui, enfim, é tão grandiosa que a gente não consegue nem quantificar. Eu trouxe aqui comigo hoje um aluno, Felipe, né, o Felipe Nogueira, lá do curso de Sistemas de Informação. O Felipe, ele está no 6º semestre, ele foi meu bolsista, ele foi bolsista do PIBIC, né, do Programa de Iniciação Científica, do Programa Institucional de Iniciação Científica, durante o ano de 2019, finalizou agora mês passado, estamos em agosto, né? Finalizou agora mês passado. E aí o Felipe, ele trabalhou
com uma ferramenta específica, que é essa que nós vamos apresentar para vocês hoje, mas também eu vou deixar sugestões aqui de outras ferramentas. E aí eu trouxe o Felipe para ele contar para a gente como é que foi todo o processo que ele usou dentro do projeto dele, né? Porque aí a gente vai ter a visão de um aluno do Instituto Federal que executou toda uma pesquisa, né? Um aluno ainda na graduação que executou toda uma pesquisa, uma revisão sistemática, e aí ele vai compartilhar essas experiências conosco. E claro que eu vou ajudar ele, né, auxiliar o Felipe. Mas antes do Felipe apresentar, eu vou dar uma explanada aqui, eu vou falar rapidamente também, vou deixar uma indicação aqui também de um material que eu acho muito bom. Claro que existem muitos materiais, mas tem esse específico que eu acho muito bom, que é um material muito resumido, que é são slides, né? São por volta dos 50, 60 slides, mas ele faz um resumo nesses slides, é um professor, o nome dele é o Anderson, tá? Que ele faz esse resumo de uma revisão sistemática da literatura, que é muito compreensível. E, tipo, é aquele material que a gente pode usar como material de consulta, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Francisco, só uma dúvida, vai gravar, está sendo gravado em outro lugar, vai ser gravado ou não? O Vitor está transmitindo via YouTube. Beleza, tudo bem. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a conversar rapidamente e depois o Felipe vai mostrar a prática para a gente e eu vou auxiliar. Pessoal, como eu vou colocar o slide aqui, eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês puderem, tiverem alguma dúvida, quiserem falar, algum comentário, algo que possa complementar também a minha fala, é só habilitar o microfone e fiquem à vontade, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu preparei aqui esse material que é basicamente um resumo desse outro material que eu sempre uso como consulta, né, do professor Adriano. Desculpa, o professor Anderson, né? Os outros dois nomes são mais complicados de pronunciar, então não vou pronunciar para não errar. Então, basicamente é isso, eu sempre uso esse material dele, porque eu acho bem bacana, né? Então, vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu só tirar isso aqui, isso vai ficar estranho. Eu peguei esse template e hoje já está. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Revisão sistemática da literatura. Quantas vezes eu, Pedro, já não disse que fiz revisão sistemática da literatura? Quantas vezes também eu não já vi tantas pessoas dizendo que fazem? E aí, quando a gente vai ver, às vezes é uma simples consulta sem nenhum protocolo, sem uma organização que esse tipo de estudo requer. Eu, nesses últimos 3 anos que eu estou no Instituto, eu evolui muito, né, em relação ao conhecimento sobre, enfim, claro, convivendo com professores, com pessoas que já trabalhavam com pesquisa, como, por exemplo, os integrantes do grupo, né, de pesquisa, e a gente vai evoluindo, né, e principalmente quando a gente tem a mente aberta, a gente aqui evolui mais ainda, então isso é fantástico. E aí, nesse período todo, aí fui errando, acertando, mas aí chegou um ponto que a gente começa a acertar e diz, agora é assim, e vai fundo. Mas, às vezes, as pessoas elas têm em mente que fazer uma revisão sistemática da literatura é uma coisa bem simples, é uma coisa fácil e rápido. Mas não é. Eu acho, que é um pensamento meu, não sei se vocês também acham assim, mas eu acho que é um estudo que requer muito mais atenção, se a gente quer fazer com seriedade mesmo e para valer, uma coisa concreta que a gente depois pode ter orgulho disso, né? Então, é uma coisa, eu acho muito mais difícil do que executar uma pesquisa, por exemplo, fazer entrevista, um estudo de caso, eu acho muito mais trabalhoso. Né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê, né? Mas a revisão sistemática da literatura, ela é importante, muito importante, para que a gente possa dar uma visão, juntando a visão de vários autores ali em relação a um determinado
tema. E quando a gente fala também em um trabalho, por exemplo, de TCC, de graduação, é uma forma também que a gente pode utilizar a revisão sistemática da literatura para não recorrer ao conselho, né, ao conselho de ética, que é muito necessário quando a gente precisa trabalhar com pessoas, certo? Eu vou fazer uma entrevista com pessoas, então eu preciso do aval, eu preciso que o comitê de ética diga que eu posso fazer aquela pesquisa daquela forma, que ele me diga que eu não estou, enfim, ferindo a ética, né, dentro daquela área. E esse processo do comitê de ética, às vezes ele demora muito, né? Eu já tive trabalhos meus aí no instituto, com os meus alunos da graduação, que levava 3, 4 meses para poder ser aprovado, e isso é um tempo, leva tempo, né? E aí a gente parado ali, sem poder executar a pesquisa, o aluno acaba desmotivando, enfim. Então, a revisão sistemática da literatura ela pode também ser uma coisa bem bacana nesse ponto. Então, vamos começar um pouco aqui sobre isso. Eita. Pronto. Uma revisão sistemática tem como objetivo identificar, analisar e interpretar todas as evidências disponíveis a respeito de uma questão de pesquisa particular de maneira imparcial e repetível. Vamos primeiramente começar aqui falando sobre esses dois tipos de estudo. Nós temos o estudo primário, que é aí onde a gente tem aí o exemplo do estudo de caso, né, onde nós temos aqui experimento controlado, e estudos secundários, que aí é onde vai entrar a revisão sistemática e o mapeamento sistemático. O que é que a gente tem que entender aqui desses estudos, né? Bom, o estudo primário, ele vai lá na fonte e vai em busca do que ele quer, né? Por exemplo, no estudo de caso. Por exemplo, eu desenvolvi agora recentemente um estudo de caso sobre a plataforma Questione. Então, eu fui lá, né, executei o Questione, mexi no Questione, enfim, esse foi um estudo primário. Já o estudo secundário, que é aí onde entra a revisão sistemática e o mapeamento sistemático, que nós vamos já ver a diferença, né? Eu não estou, por exemplo, eu não estaria diretamente com o Questione, trabalhando com o Questione e analisando os resultados que o Questione estaria me dando. Mas se eu estaria olhando através de trabalhos de outras pessoas que já fizeram aquilo, executaram e já têm os seus resultados. Então, aí é onde entram os estudos secundários, que é o que a gente vai falar aqui. Aí nós temos a revisão sistemática e nós temos o mapeamento sistemático. A diferença entre esses dois, né, é basicamente o quê? A revisão sistemática, ela possui questões mais específicas. E o mapeamento sistemático, ele abrange mais, ele tem uma questão de pesquisa mais genérica, onde eu vou poder pegar mais trabalhos, né? Na revisão sistemática, eu tenho uma questão de pesquisa bem específica que eu quero trabalhar, e no mapeamento sistemático, eu não tenho essa questão de pesquisa específica. Eu quero ter uma visão geral de uma determinada área, para, a partir dessa visão geral, eu ter o quê? Eu ter questões de pesquisa específicas para partir para uma revisão sistemática. Então, através de um mapeamento e um mapeamento sistemático, eu vou poder depois descobrir várias revisões sistemáticas que eu posso fazer com questões de pesquisa específicas. Isso, no trabalho do Felipe, foi uma coisa que a gente conversou muito lá no início, né? Porque no mapeamento sistemático a gente vai ter muito mais trabalhos, muito mais mesmo, porque a gente está dentro de uma área ali, não tem nada específico. Quando a gente vai para a revisão sistemática, a gente tem algo bem mais específico, então a gente já vai ter menos trabalhos ali dentro daquela área. Por exemplo, o Felipe trabalhou com o pensamento computacional, né? E quando foi no início, vamos começar como essa revisão? As questões de pesquisa que o Felipe colocou, né? Como é que a inteligência artificial desenvolve o pensamento computacional? Só que dentro ali da inteligência artificial, nós temos muitas coisas que podem ser vistas, né? Eu disse, não, Felipe,
a gente vai ter que fazer uma revisão sistemática. Então, leia alguns trabalhos e tente descobrir algo específico que traga para a gente uma questão de pesquisa específica para a gente, de fato, fazer uma revisão sistemática. Ok? Pronto, esse bicho aqui está me dando problema. Aqui nós temos uma imagem, tá, que eu peguei de lá também, e ele fala mais ou menos como é que é essa revisão sistemática. Nós vamos ter esses estudos primários, ok? E aí é onde entram os estudos de caso, os surveys, os experimentos controlados. Tem uma síntese, né, que geram evidências e novas áreas de pesquisa. É mais ou menos isso, eu vou explicar esse processo melhor mais para frente. Aqui tem um quadrozinho que diferencia, tá? Como eu já disse, né, a revisão sistemática vai ter questões mais específicas, o mapeamento sistemático vai ter questões mais amplas, né? O método de pesquisa aqui vai ser com strings de busca bem focada, e já no mapeamento sistemático não é tão focada, porque vai pegar mais trabalhos. O método de seleção, né, na revisão sistemática, geralmente tem poucos estudos, como eu falei para vocês agora há pouco, e no mapeamento sistemático, a gente vai ter um número maior de estudos que vão ser selecionados, ok? Às vezes, na revisão sistemática, a gente tem tão poucos estudos que a gente tem que pensar em outra estratégia, como, por exemplo, a que a gente chama de snowboarding, ou bola de neve, né, que a partir dos artigos que a gente selecionou dentro da revisão sistemática, a gente vai lá nas referências e tenta encontrar outros artigos que possam agregar mais à nossa pesquisa e que não foram identificados durante o processo de seleção dos artigos. Bom, aqui ele fala sobre outros dois tipos de métodos, mas eu não vou entrar muito nisso, né? Esse estudo terciário buscam revisões de revisões ou mapeamentos sistemáticos. E esse outro estudo, ele está relacionado à literatura cinzenta, né? Que é a literatura que não foi publicada, então, enfim, que está lá, que o autor não publicou, mas que existe isso, mas que ele não quis publicar, e aí a gente vai em busca desse tipo de material. Bom, aqui tem algumas coisas importantes para a gente conversar. A revisão sistemática inicia definindo um protocolo, e isso é muito importante, né? Que às vezes a gente inicia a revisão sistemática sem antes definir e revisar esse protocolo. Esse protocolo, ele tem que ser muito bem definido. A gente vai partir dele. Nesse protocolo, o que é um protocolo, primeiramente, né, pessoal? Bom, o protocolo é uma convenção, né? Uma convenção que vai permitir uma comunicação até. Então, esse protocolo bem definido, né, vai permitir que pessoas possam executar aquela pesquisa através daquele protocolo e ter os mesmos resultados. Entenderam? Tipo, não vai ser subjetivo. Então, o protocolo ele vai servir para isso, para tirar, claro, essa questão da subjetividade, que é até uma vantagem grande de fazer uma revisão sistemática bem feita, porque eu tenho um protocolo que foi construído por alguém, foi validado por outro alguém, né, e que pode ser executado. Então, isso é muito importante. Bom, define uma estratégia de pesquisa que visa detectar o máximo possível de trabalhos de interesse, define os critérios para incluir e excluir os estudos primários, isso é muito importante, né? Foram coisas que eu e o Felipe, a gente conversou muito sobre essa questão dos critérios, né? Nós vamos fazer uma busca, né? Vamos jogar as strings de busca em determinadas bases, que eu vou já mostrar para vocês algumas. E aí, essas bases vão retornar para a gente inúmeros trabalhos, né? Às vezes aí 1.000, 10.000, 20.000 trabalhos. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente não pode, não tem condição da gente incluir 10, 20.000 trabalhos, porque às vezes eles nem estão tão relacionados com a questão de pesquisa específica que a gente tem, certo? Então a gente vai ter critérios que vão nos permitir incluir esses trabalhos dentro da nossa pesquisa. Então, esses são os critérios para inclusão. E nós vamos ter também critérios de exclusão. Isso tudo está definido no protocolo, tá, gente? Tem que estar definido no protocolo. Os critérios de exclusão já vão servir para, por exemplo, nós incluímos, né, todos esses trabalhos aqui, eles têm a ver com o trabalho da gente. Mas eu quero diminuir ainda, eu quero enxugar mais isso.
Né? Então, eu posso ter esses critérios de exclusão que já vão excluir os trabalhos que foram incluídos. Né? Então, isso tem que estar muito bem definido também. A questão dos critérios de qualidade, que são as informações que são desejadas, isso é muito importante também eu ter, porque através dos critérios de qualidade que foram definidos, eu vou poder avaliar, claro, a qualidade dos trabalhos que eu selecionei. Bom, aí tem a questão das vantagens e desvantagens, né? Eu acabei já falando algumas para vocês, mas se fosse falar de vantagens, a gente pode falar sobre a questão do poder de síntese que a revisão sistemática tem, né? Pode falar também sobre a questão da objetividade, que aí vai tirar o risco do que eu falei nesse instante, da questão da subjetividade, do erro, né? Por quê? Porque a gente tem um protocolo, e a gente vai seguir esse protocolo. E como eu disse, esse protocolo foi desenvolvido por alguém, foi validado por outro alguém, né? Por isso que é sempre importante a gente ter mais do que uma pessoa dentro do processo, né? Para que alguém possa criar o protocolo, ou então um grupo de pessoas crie esse protocolo, e outro grupo de pessoas possa validar, ou então uma outra pessoa possa validar esse protocolo. E a partir daí a gente anda. Outra vantagem que a gente pode ver também é a questão da gente ter trabalhos balanceados, né? Porque aí vão ser trabalhos de forma imparcial que vão estar lá. Então, de certa forma, eu vou ter um estudo mais balanceado. Enfim, como desvantagem, a gente pode pensar em desvantagem em relação ao esforço, é muito maior, né? E a gente vai ter, como eu falei lá no início, a gente vai ter um esforço muito grande para desenvolver. É trabalhoso definir as strings de busca, porque essas strings de busca elas são muito importantes, né? Então, talvez aí seja como uma desvantagem também, né? A dificuldade para se definir muito bem quais são essas strings, porque são através delas que nós vamos ter os nossos estudos. Enfim. Aqui nós temos uma ideia do processo de revisão sistemática. Aqui nós teríamos basicamente 3 etapas. O Felipe vai mostrar isso para a gente lá na ferramenta. Tá. Nós vamos ter o planejamento, onde a gente vai definir o objetivo, né? Que aí parte da questão de pesquisa, das questões de pesquisa que nós vamos ter. O Felipe vai já também falar sobre qual era a questão de pesquisa dele. Definir o protocolo, aí tem a questão de pesquisa, a estratégia de busca, as fontes de pesquisa, as strings de busca, os critérios que aí entra inclusão e exclusão e critérios de qualidade. Tudo isso daqui forma o quê? O protocolo. Então, eu vou definir as questões de pesquisa, elas vão estar onde? No protocolo. As estratégias de busca, né? Como é que eu vou fazer essa busca? Eu vou fazer uma busca automática, eu vou fazer uma busca manual, ou eu vou utilizar essa da bola de neve, né? Que através de um trabalho eu vou buscando outros trabalhos. As fontes de pesquisa, onde é que eu vou buscar? No I3E, na ACM, enfim. Né? Eu vou já mostrar como é que a gente pode fazer isso ali no portal, tá? Definir as strings de busca, né? Quais strings de busca eu vou buscar nessas bases e como é que vai ser essa busca, né? Eu vou utilizar um comando lógico para isso, eu vou utilizar um operador lógico, desculpa, eu vou utilizar um ou, vou utilizar um e. Como é que vai ser o casamento dessas strings de busca? Como vão ser os critérios de inclusão e de exclusão? E quais são os critérios de qualidade? Então, tudo isso forma o nosso protocolo. E aí, claro, que tem que avaliar esse protocolo. Alguém tem que avaliar esse protocolo. É interessante que seja uma outra pessoa que avalie esse protocolo, e não a pessoa que fez, né? Porque a pessoa que fez, ela vai estar ali comprometida com o que ela fez. Então, é importante que a gente tenha alguém que possa avaliar esse protocolo. E aí, ó, é interessante essas setas que vocês percebem que elas podem voltar a qualquer momento. Por exemplo, quando eu estiver avaliando o protocolo, eu posso, de repente, voltar para ajustar alguma coisa na definição do protocolo. Bom, depois disso, nós temos a condução, que é aí onde a gente vai identificar os estudos primários, a gente vai selecionar os estudos primários a partir de quê? Dos critérios que nós definimos aqui, de seleção e de qualidade.
ok? Que aí no de seleção entra inclusão e exclusão. A gente vai extrair os dados, sintetizar os dados, né? Depois disso vem a questão da publicação dos resultados. Aí é onde eu vou descrever e divulgar os resultados, avaliar os resultados relatados, ok? É importante também lembrar, pessoal, que nessa etapa de condução aqui, né, também tem-se as estratégias. Por exemplo, a gente fez a busca e retornou não sei quantos trabalhos para a gente. A gente vai ter que incluir, excluir isso de alguma forma. E para fazer isso, para incluir esses trabalhos ou excluir, a gente vai ter que ler alguma coisa desse trabalho. Seja o título, seja o abstract, o resumo. Tem determinadas situações, como por exemplo essa, quando a gente faz uma busca e retorna não sei quantos mil registros, e realmente não tem como a gente ler o trabalho como um todo. Então a gente tem que ter as estratégias, né? Vamos ler o resumo, né? E a partir do resumo, vamos ver se dá para incluir ou não. Mas tudo tem que ser muito bem justificado. Se eu vou incluir, tem que ter um motivo, como o Felipe vai falar já para vocês. Então, dizer o motivo. Estou incluindo por quê? Tem um critério de inclusão lá que diz para me incluir. Então, beleza. Show de bola. Se eu excluir, tem que ter também um motivo. Por que eu excluí esse artigo? Tem que ter um motivo lá, isso tem que estar muito bem documentado. Principalmente depois, quando a gente fizer a parte da publicação desses resultados, isso tem que estar muito claro. Pronto. Aí aqui tem, né, o que eu falei na estante sobre a busca automática, busca manual, né, e essa da bola de neve aqui. Aqui a gente pode adicionar as strings de busca, né, na busca automática, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente vai adicionar essas strings de busca dentro de base de dados eletrônicas, que vão processar a string de busca e vão nos dar um resultado. Com esse resultado, a gente vai partir para onde? Para o processo de seleção, que é aí onde a gente vai ter lá os critérios para poder analisar. E a partir disso, nós vamos ter os nossos estudos selecionados, né? Então, é basicamente isso daqui que eu e o Felipe vamos mostrar agora para vocês, certo? Aqui também nesse slide, só para finalizar, tem aqui, né, o nome do professor que eu falei, né, que eu sempre uso o slide dele como referência para consulta, sempre tirar uma dúvida sobre isso, é um slide, é um resumo bem completo. E aqui tem a ferramenta que a gente vai utilizar. Essa ferramenta que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, é a ferramenta Start. É uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software da UF, da Universidade Federal de São Carlos, ok? É uma ferramenta que ela vai rodar, né, vai funcionar no Windows, né, por isso que também eu chamei o Felipe aqui hoje, porque senão eu iria ter que instalar uma máquina virtual, e aí ia ter um pouco, o desempenho da minha máquina talvez não fosse tão bom para poder fazer a apresentação, e eu chamei o Felipe para ele, que ele já tinha instalado na máquina dele, seria melhor, né? Mas aí já a gente vai falar mais sobre essa ferramenta, mas ela é uma ferramenta que ela é muito bem documentada, tem vídeos no YouTube, inclusive, dos criadores dessa ferramenta, ensinando muito bem como é que usa essa ferramenta, mas aí vamos mostrar isso hoje. Tem outras ferramentas também que eu posso trazer aqui para vocês, já são ferramentas web, né? Por exemplo, essa daqui é uma ferramenta web, que ela também é bem legal, e é bem simples, eu posso colocar o link aí para vocês. Eu tenho um cadastro aqui, vocês vão ver que é muito simples aqui, eu vou fazer rapidamente. Eu posso criar uma nova revisão aqui, colocar um título para essa revisão, né? Criou essa revisão. Aí aqui eu tenho as etapas, ó, o planejamento, a condução, né? E essa outra parte aqui onde a gente pode ver os relatórios. Em cada uma dessas etapas, por exemplo, aqui no planejamento, nós vamos ter aqui, ó, o objetivo, né? A gente pode colocar o objetivo. Nós vamos poder colocar aqui dados sobre a população, as questões de pesquisa, que aí podem ser várias, as palavras-chave e os sinônimos que vão ser pesquisados, eu posso adicionar, né, aqui. Eu posso, as strings de busca, as bases de dados, né, que eu vou pesquisar, eu posso colocar o nome aqui dela e o link. E eu posso colocar aqui também os critérios de inclusão e de exclusão.
E aqui seria o protocolo, a parte do protocolo da revisão sistemática. Aqui é a etapa de condução, né, que aqui eu tenho importar os estudos, né, que eu posso importar os estudos para cá, que já mostrar na outra ferramenta. Seleção dos estudos, qualidade, os critérios de avaliação de qualidade que a gente falou, extração dos dados, análise dos dados, né? Enfim, tem essa outra ferramenta também, tá? Que essa Mendeley aqui, que também faz isso tudo. E tem outras ferramentas aqui também, enfim, existem várias ferramentas. Então, vamos apresentar essa, porque é uma ferramenta que o Felipe usou, e que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui no Brasil, lá na Universidade de São Carlos, e é uma ferramenta que é muito utilizada também por muitos pesquisadores. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ah, faltou mostrar uma coisa para vocês. Desculpa, eu fui no lugar errado. Pessoal, onde é que a gente está lá no Instituto, né? Aluno, professor, onde é que a gente pode conseguir esses artigos, né? Porque muitas vezes esses artigos de ponta, publicados em bases de dados de ponta, eles geralmente cobram um valor por isso e não é barato. Mas só que a gente tem, a gente pode conseguir esses acessos a essas bases de dados pelo periódicos da CAPES. Dentro do Instituto, a gente consegue acessar pela rede lá sem precisar fazer o acesso. Já aqui, né, eu e o Felipe fizemos tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Só que aqui, para a gente poder ter acesso numa rede que não está no Instituto, no caso eu estou na minha casa, eu preciso fazer esse acesso CAF. Então, é só eu vir aqui no acesso CAF. Eu vou dizer aqui qual é a instituição, no caso eu estou associado ao Instituto Federal do Ceará, envio. Aí ele vai pedir para me fazer o login. Né? A gente lá do Instituto, o professor é o do CIAP. É o CIAP e a senha do SWAP. Certo? Eu acho que é isso. Já tem um salvo aqui, eu já deixo. Então não, mas eu acho que é. Depois disso, vocês podem ver que a gente tem aqui acesso por Instituto Federal do Ceará. Aqui a gente pode pesquisar. Vou pesquisar por base. Aqui eu posso pesquisar por área de conhecimento, eu posso colocar o nome da base aqui. Eu vou pesquisar por área de conhecimento só para vocês verem que existem várias. Por exemplo, a da gente está aqui, ó. Ciências Exatas e da Terra, Ciência da Computação. Quando eu enviar, ele vai trazer para mim essas 96 bases que tem lá. E aqui eu posso acessar qualquer uma dessas bases e o material de qualquer uma delas. Claro que existem, por exemplo, nessa daqui eu vou ter os textos completos. Nessa daqui eu vou ter só referenciais com resumo, né? Tem umas que não fornecem tudo. Aí, por exemplo, vamos pesquisar aqui a I3E. Aí eu abro ela aqui, ó. Ele já vai redirecionar para mim, lá para o I3E, onde eu vou poder fazer minha pesquisa. Lembrando que essas bases são todas descritas no protocolo, né? Não esqueçam disso. Aí aqui eu posso fazer uma busca simples, ou eu posso fazer uma busca avançada, né? Vejam que aqui ele já diz, ó, acessado pelo Instituto Federal. Fazer uma busca avançada. Aí aqui eu posso dizer, ó, o termo que eu quero pesquisar, certo? E aqui eu posso dizer, ó, onde é que eu quero pesquisar. Se eu quero pesquisar esse termo no texto completo, apenas no título, autores, no título da publicação, no abstract, enfim, tem os campos aqui. Vamos dizer que eu queira pesquisar no abstract, certo? Então, eu vou pesquisar, aqui eu vou colocar o termo, certo? Qual é o termo que eu quero pesquisar? Por exemplo, na pesquisa do Felipe, a gente foi pesquisar sobre pensamento computacional, associado a ferramentas lá, como, por exemplo, uma das ferramentas que eu lembro é o Scratch. Então, aqui, digamos que eu queira pesquisar, fazer uma pesquisa onde eu encontro essas duas palavras no abstract. Então, eu posso colocar aqui o termo que eu quero, né, pensamento computacional,
E Scratch. Digamos que eu quero que ele me traga também no Abstract. Cadê Abstract? Pronto. Eu quero que ele me traga aqui... pronto. Eu quero que ele me traga aqui o quê? Uma busca onde eu possa ter pensamento computacional no Abstract e também a palavra Scratch, o termo Scratch, também no Abstract. Então, ele vai ter que me retornar nessa busca todos os trabalhos que tenham no resumo essas duas palavras, obrigatoriamente. Aqui eu posso selecionar o período que eu quero. Por exemplo, eu quero nos últimos, sei lá, eu quero de 2017 para cá. Então, eu coloco aqui, 2017 até 2021. Então, ele vai me trazer os artigos somente de 2017 a 2021. Quando eu fizer a busca, ele vai me retornar. Na verdade, ele não encontrou nenhum trabalho nessas condições. Certo? Deixa eu colocar aqui um ou. Eu acho que a gente encontrou mais trabalhos foi na base da CM, né? Ver se ele encontra. Pronto, ele trouxe aqui alguns trabalhos. Vejam que está aqui os trabalhos, certo? Aqui ele diz os tipos, né? Em journals, conferences, enfim. Aqui eu tenho os trabalhos. Aqui eu posso fazer outras seleções, como, por exemplo, por autor, né? Digamos que eu só quero desse autor aqui, do Ian Sun. Não sei nem se é dessa forma que pronuncia. Quando eu colocar aqui para aplicar, ele vai trazer somente que tem aquele autor, certo? Enfim. Aqui eu posso ter acesso ao documento, né, ao texto, como vocês podem ver aqui. Ver se vai abrir. Talvez esteja um pouco pronto. Abriu, aqui está o trabalho, tá? Um framework para construção, né, de gráfico de conhecimento, de domínio Scratch. E aqui eu tenho todo o artigo para mim, que provavelmente era um artigo pago, mas está aqui, autorizado e licenciado pelo Instituto Federal do Ceará, no ano 2020, um artigo de 2020. Bom, e aí o que é que o Felipe vai mostrar para vocês? Nós viemos nessas bases, fizemos essas buscas, exportamos isso, tá bom? Nós exportamos isso, esses resultados foram exportados para arquivos no formato CSV e também outros formatos que a ferramenta aceita, e foram importados esses arquivos para dentro da ferramenta, né? Então, a ferramenta lá, pronto, tá aqui, Isso daqui é o arquivo CSV daquela busca que eu fiz. Então, eu e o Felipe fizemos essa busca em todas essas bases, documentamos, claro, tudo, construímos o protocolo, depois vamos fazer a busca, depois pegamos esses arquivos e subimos na ferramenta, né? E aí, a partir da ferramenta é que a gente aplicava os critérios de inclusão e de exclusão e selecionava os estudos. Que é isso que o Felipe vai mostrar agora para vocês. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. E, Felipe, pode compartilhar a sua tela já. Pronto, eu tenho que aparecer mesmo. Não precisa não, só se você quiser. Não, então só de início, eu sou o aluno Felipe, como o Pedro e o Francisco José já apresentou. Atualmente eu cursando o S7 de Sistemas de Informação no campus e através do Pedro, né, fui convidado para compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre a ferramenta Start que a gente utilizou na nossa revisão sistemática. De início, tem que ter justamente esses protocolos aí todos bem definidos, porque se você errar um critério de inclusão ou de exclusão, lá na frente vai custar muito na sua classificação dos artigos que vocês irão escolher, no caso, os pesquisadores. Então, isso tem que ser bem definido, justamente para vocês poderem configurar o protocolo de busca e de pesquisa. É uma ferramenta muito boa, sim, levando em consideração a observação e os detalhes de todos os artigos que os pesquisadores irão precisar ler. Então, vou mostrar um pouco aqui da ferramenta. Felipe, compartilha a tua tela, tá? Vou compartilhar agora. Sim, desde já também quero pedir desculpa aí sobre o barulho, porque logo próximo da pista aqui sempre está passando os carros, umas motos. Essa, vocês vão conseguir ver minha tela? Sim, Felipe, tá tudo bem. Pronto.
Essa é a página inicial da ferramenta. E vocês vêm aqui em File. Vamos criar uma nova revisão. Aqui vocês vão dar o título para a revisão. Tipo, algum tipo de jogo. Só superficial, nada bem estruturado. E aqui são os pesquisadores, quem é a galera que está pesquisando. Aqui. Descrição, se vocês quiserem. Está criada a sua primeira revisão sistemática. Aqui temos o título, quem são os pesquisadores e a descrição. Agora vamos para o plano. E aqui no plano existe um protocolo. Esse protocolo, ele só vai deixar você ir para essas próximas etapas aqui se você configurar esse protocolo. De início, ó, tem uns marcados com asterisco, que são os obrigatórios. Então, você tem que preencher todos os que são marcados com asterisco para poder passar para a próxima etapa. Então, o objetivo a questão principal, que é o que realmente que vocês vão pesquisar, tem que ser uma questão bem concentrada, não pode ser nada abrangente, tem que ser uma coisa bem específica. Vamos botar aqui aplicabilidade dos jogos. Aqui, em questão assim, só de informação e mais detalhes, no caso do pesquisador quiser preencher aqui, população, intervenção, os controles, resultados, aplicações, eles não são, assim, obrigatórios, só se o pesquisador quiser realmente preencher isso aqui. Aqui são as palavras-chave. Aqui você vai ter que adicionar, como o Pedro falou nas etapas atrás, você tem que definir as palavras-chave desde o início para você poder preencher aqui. Porque é através dessas palavras-chave que você vai buscar lá nos artigos e trazer para cá. Então, vamos usar aqui jogos, eu adiciono aqui, e aplicabilidade. Adicionei duas palavras-chave e vou para o próximo passo. No caso, se você quiser remover, você vem, clica em cima da palavra-chave e clica em remover. Aqui são os critérios de inclusão e exclusão. Agora, tem classificação, que você vai colocar todos eles aqui, porque o critério de inclusão e classificação deles estarão aqui embaixo. Inclusão e exclusão. Então, aqui tipo, você vai preencher trabalhos publicados critério de exclusão, trabalho, não aborda, tema desejado. Adicionei dois critérios aqui, um de inclusão, que são trabalhos publicados nos últimos 8 anos, e um de exclusão, que são trabalhos que não abordem um tema desejado pelo pesquisador. Aqui, em questão de
de organização do pesquisador, as linguagens dos estudos, a metodologia, e aqui a parte que o Pedro explicou agora, que são as bases. Aqui você irá cadastrar as bases de onde você vai importar os seus artigos. E vamos adicionar. Aqui são algumas bases que já existem, porque a gente já estava cadastrado da revisão que a gente fez anteriormente. Vou colocar aqui as Scopus. Adicionar. Quando você adiciona uma base, ele já vem para cá, como estudante de cada manual, a base Scopus. Se você tentar ele, não vai deixar, porque você ainda não terminou de configurar o protocolo. Aí aqui entra os critérios de inclusão e exclusão. Inclusão, como a gente colocou aqui, trabalhos publicados nos últimos 8 anos. Você coloca inclusão, aqui, trabalhos publicados. Ele entra como um critério de inclusão, pode observar o vídeo aqui, e esse vai entrar como critério de exclusão. Trabalhos. Aqui eu tenho um critério de inclusão e um critério de exclusão, identificado pelo izinho de inclusão e o E de exclusão. E o próximo passo obrigatório seria esse aqui. Aqui é só mais tipo de... para ficar melhor do pesquisador saber o que é que ele está fazendo. Então, tipo de estudo. Você pode vir aqui, cria uma lista. Você vai chamar. Revisão. Adiciona na lista. Ele vem para cá só para dizer qual é o tipo de estudo. Você pode colocar também os pesquisadores. Aqui. E essa parte do protocolo já está toda configurada. Dizendo o meu objetivo, a minha questão principal, o que é que eu quero pesquisar, as minhas palavras-chave, os meus critérios de inclusão e exclusão, inicialmente sem classificação, as bases, onde eu vou pesquisar e exportar os meus artigos, e os estudos, que tem critérios de inclusão e exclusão agora classificados. E aqui, qual é o tipo de estudo que eu estou realizando e quem são os pesquisadores que vão realizar esse estudo. Terminado de configurar o protocolo, agora vem para a base. Eu seleciono aqui a base, venho adicionar uma nova seção. Aqui é a string de busca que vocês irão definir no começo. Qual foi a string de busca que a gente definiu? Jogos, jogos de aplicabilidade. Os strings de busca que a gente definiu. A base de dados que a gente vai buscar é a Scopus. Alguma observação que o pesquisador quiser colocar aqui, ele preenche, senão ele pode deixar assim. Pode ver que ele já está ordenando aqui pelo ID, pelo título do trabalho, o autor, o ano, o status de seleção, o status de extração, a prioridade e os scores. Felipe, só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo aí, ó, que quando o Felipe adicionou, aí criou ali, ó, embaixo de Scopus, que é a base, criou o Search 0, né? Às vezes acontece, como aconteceu no trabalho da gente, né, Felipe, da gente fazer várias buscas numa mesma base de diferentes formas, né? Por exemplo, usando um AND, usando um OU com outra palavra, né? Por exemplo, pensamento computacional e Scratch, e pensamento computacional e outra coisa. Então, seriam duas strings de busca separada que a gente fez.
A gente pode adicionar isso daí também, né? E ficar várias strings de busca, cada uma com seu resultado, tudo muito bem documentado, dizendo que aqueles resultados que o Felipe vai colocar aí agora são referentes a essa string de busca que ele acabou de inserir. Pronto. Pronto. O que ele falou. E aqui são os tipos de importações que ele suporta. Ibtex, Medline, RIS e esse aqui. Mas vocês devem estar se perguntando aí, mas como é que eu vou colocar para cá se eu nem tenho acesso ainda? Aí vocês vão fazer aquele passo a passo que o Pedro ensinou. Vão vir no Periódico CAPS, buscar por uma base. Coloca aqui a base que você cadastrou lá no seu protocolo. Scopus. Ele vai te dar o acesso aqui aos artigos. E aqui você vai colocar a string de busca que você definiu. Se você definir uma string de busca, você coloca só uma. Se definiu duas ou mais, aí você vai colocar de acordo com a quantidade que o pesquisador definiu. No nosso caso, a gente definiu jogos, end e aplicabilidade. Uma busca avançada seria o melhor para a gente. Eu coloco aqui, buscar. Pode observar que ele trouxe os artigos aqui, ó. Alguns artigos. Mas como é que eu vou jogar lá na plataforma? Então, você pode vir aqui, selecionar todo mundo e exportar do tipo que a plataforma suporta. Ibtex, RIS, Medline, ou esse aqui, que é .txt. Você vai lá e exporta do tipo RIS. Vamos supor que a plataforma suporta. Quero exportar também informações bibliográficas, abstratos e palavras-chave, outras informações ou esses detalhes. Vou exportar só esses. Vai exportar. Ele vai baixar um arquivozinho, .ris. Você vai. Aqui. Questão de organização. O pesquisador pode organizar com a data da pesquisa, 2020, ou dia 12, e a string de busca, jogos, pode salvar. Agora vem aqui, como ele já exportou, você vai no sexto que você está, coloca aqui o formato que você exportou, .ris, ele vai pedir para você abrir. Vem aqui. Scopus, está aqui, é Scopus 2020, 2022. E aqui ele vai começar a exportar os artigos que você trouxe da base de dados. No caso aqui, ele identificou lá na base 4 artigos, ele trouxe para cá todos os artigos que ele identificou e que foi exportado em formato RIS. Isso aqui você vai fazer para a quantidade de base de dados que vocês irão pesquisar, os pesquisadores irão. Tipo aqui, a gente escolheu só a Scopus, mas vocês podem escolher a CM, 3E, Google Escolar também. Aí vocês, para adicionar essas bases de dados, vocês vêm no protocolo de novo, a IDS, coloca aqui, vai ser uma base de dados que você quer adicionar, e vai lá, e ela já cria manualmente aqui, quando você colocar. Aí, antes de você abrir o artigo, quer dizer, você pode abrir o artigo aqui, ele vem aqui algumas informações, o autor, o título do artigo, as palavras-chave e o abstract, o ano. Antes disso, você tem que vir aqui ajustar alguns critérios de notas, que é o método que eu e Pedro aqui, a gente até quebrou um pouquinho de cabeça, mas
para definir quanto é que vale as notas. Aqui é uma palavra-chave no título, vale quantos pontos? 5. Isso vai de cada pesquisador com orientador, assim, ou pesquisador com pesquisador, eles que vão definir. Uma palavra-chave no título vale 5 pontos, que é justamente aqui, nos scores que ele vai identificar. Uma palavra no abstrato ou no resumo, palavra-chave no resumo vale 3, e uma palavra-chave no seu devido lugar, que é na palavra-chave, vale 2. Então, você classifica aqui. Pode só observar que ele... Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso aí, Felipe. Ajustou. Pessoal, só rapidinho, Felipe, só vamos dar uma palavra, reforçar isso daí. Não, Francisco, a ferramenta ela foi desenvolvida em inglês mesmo. Aí, infelizmente, tem essa questão aí. Ó, isso que o Felipe está mostrando aí, gente, é muito importante, principalmente para a gente ver, se a gente configurar isso direitinho, a gente dá para ver o impacto dos artigos dentro da nossa pesquisa. O Felipe configurou lá, abre lá, Felipe, a configuração novamente. Digamos que eu tenha 1 milhão de arquivos importados. Aí vão estar todos nessa listagem aí, de acordo com o quê? Com as palavras-chave que eu criei, que eu pesquisei. Aí é um sistema em que a gente pode dizer um score. O sistema pode catalogar, os artigos por score, por pontuação. Aí Felipe está dizendo o seguinte, que se a palavra-chave, se qualquer das palavras-chave que foram configuradas no protocolo tiverem no título, é para dar 5 pontos a esse artigo. Se ele tiver no abstract, é para dar 3 pontos. E se tiver nas palavras-chave, é para dar 2 pontos. Então, depois que o Felipe pedir para ele reclassificar aí, ele vai em busca de todos esses trabalhos que estão aí e vai reclassificar o score de todos, fazendo as somas. Por exemplo, nós temos ali, ó, o primeiro tem um score 6, não sei se vocês estão vendo lá. Aí tem que ver, provavelmente deve ter sido o quê? Deve ter encontrado 2 palavras-chave no abstract, ou então 3 palavras-chave nas palavras-chave. Enfim, ele faz a soma e tem como a gente ver qual é o artigo que tem maior pontuação. Isso pode ser uma boa para a gente, de repente, ver, de repente, pode dizer que esse artigo tem muito a ver, né, com o trabalho da gente. Pronto, Felipe. Então, é isso, como ele falou, se você classificar isso aí, der um ajuste bem definido, ele pode te retornar um artigo assim, que seja os scores bem altos, então você já leva em consideração que aquilo ali deve ser bom, então para você ler. Quando você configura esse critério, você vai no artigo e pode ver aqui, ó, que ele tem um status, eu venho aqui no artigo, que ainda não foi configurado, nenhuma prioridade. Esse artigo, ele ainda está inclassificado. Então, você vai dizer se ele vai ser aceito, o pesquisador vai dizer se ele vai ser aceito, vai ser rejeitado ou se ele é duplicado. Isso vai de cada pesquisador. Tipo, a gente definiu, quando a gente estava fazendo a revisão da gente, que quando um artigo, ele... Vou voltar aqui. Aqui, eu defini apenas um critério de inclusão e de exclusão. Mas, se, tipo assim, o pesquisador definiu 4 critérios de inclusão e 4 de exclusão. Aí eu estou lendo um artigo, estou observando aqui que ele está de acordo com esse aqui, foi publicado nos últimos 8 anos, é o que eu quero, que estou pesquisando sobre isso, mas eu tenho eu estava lendo e descobri que ele diz detalhadamente que ele é um artigo que não pode ser incluído aqui no meu critério. Então, automaticamente, ele já é excluído. E incluído de acordo com o critério do pesquisador. E com esse artigo aqui, eu quero que ele seja incluído porque ele é um trabalho que foi publicado nos últimos 8 anos. Então, você vem, diz que ele vai ser agora aceito, com a prioridade alta, porque a gente só tem um critério de exclusão. Isso também vai do pesquisador, a prioridade.
salvo ele aqui, posso ver que ele já foi aceito aqui, ó. Um artigo aceito com 3 pontos, uma prioridade alta. Vou nos outros artigos e preciso classificar todos os artigos. Vou dizer que esse aqui também foi aceito, com prioridade alta. E esses dois aqui foram negados. Então, posso observar que todos os artigos agora não tem nenhum, não está classificados, 2 foram aceitos e 2 foram rejeitados. A extração fica aqui, ele passa por 2 extrações. Essa seleção e a outra extração a válida, né? Esse aqui foi aceito. Aceito, só está em classificado, então, você vai aqui, aceita. E esse aqui foi aceito também. Pronto. Então, eu posso ver que aqui eu criei um protocolo, preenchi meu protocolo. Automaticamente, criei minhas bases de dados lá no protocolo, já trouxe os artigos, exportei para cá, .ris. Selecionei 4 artigos, 2 aceitos e 2 rejeitados. E extraí 2 artigos aceitos. Eu posso clicar aqui e ver algumas coisas do artigo. Abstrato, título, autor, palavras-chave. Aqui também é possível que, através dessa plataforma, você pode abrir o artigo também, aqui nessa opção. Mas você tem que ter o artigo já baixado também, não só a exportação. Tem que ter a exportação e o artigo, e dentro da plataforma aqui, você consegue abrir o texto. Aqui embaixo é só os gráficos. Dizendo aqui, como a gente só tem uma base de dados, ele diz que 100% dos artigos pesquisados são da Scopus. Esses aqui, 2 artigos aceitos. Esses aqui são os gráficos representativos da plataforma. Então, numa visão geral, a plataforma ela permite você configurar o seu protocolo, dizer qual é o objetivo da sua pesquisa, qual é a questão principal, quais são as palavras-chave que você utiliza. A internet tinha caído. Terminou, Felipe? Não, estou só dando uma visão geral. Ah, tá bom. Palavras-chave. Voltou aí? Estão conseguindo me escutar? Sim. Selecione os critérios de inclusão e exclusão. Tem classificação ainda. Aqui, seleciono as minhas bases, onde eu vou buscar os meus artigos para serem importados. Os meus critérios de inclusão e exclusão agora classificados. E aqui são informações do grupo, do tipo de estudo e os pesquisadores quem são. A parte de protocolo é basicamente essa. Aqui são as bases. Quando você digita o protocolo lá e preenche uma base, ele automaticamente vem para cá. E aqui você tem informações sobre o artigo. Tem o autor, o título, as palavras-chave, o abstract. Aqui a classificação, por que ele foi aceito ou foi negado, de acordo com os seus critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, a sua classificação, se eles estão aceitos ou negados. E a sua extração, eles vão ser extraídos ou só vão ser rejeitados. Essa é basicamente a funcionalidade da plataforma. Abre ali essa parte de sumarização, Felipe, por favor. Clica em gráficos, por favor. Essa é a parte que mostra. Como a gente tem só uma base, ele diz que 100% das nossas pesquisas foi feita da Scopus. Faça o seguinte, Felipe. Enquanto eu vou falando aqui, abre a tua pesquisa aí para a gente, por favor. Pronto. Tem o arquivo aí? Tenho sim. Pronto.
Bom, pessoal, então, pelo que vocês foram vendo aí, né, o que o Felipe trouxe, a ferramenta, ela vem para ajudar, né, principalmente nesse ponto de organização, porque às vezes a gente está fazendo uma revisão sistemática, organizando em pasta, usando o Excel, e às vezes a gente se perde e não sabe nem onde é que está, né? E a ferramenta, ela traz essa organização, porque ela, enfim, é uma ferramenta que foi feita especificamente para isso. O Felipe vai mostrar aí para a gente agora a pesquisa dele. Demora, pronto. Abre ali a execução, Felipe. Abre mais da execução, por favor. Pronto. Vejam, abre esses estudos identificados. Vejam que, ó, o Felipe aí, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5 bases, né? A ACM, a primeira, o I3E, Scope, Science Direct e o Springer. Teve bases de dados que o Felipe fez 2 pesquisas. Abra aí a nova, Felipe. Search nova. Clica aí nela. Pronto. Essa daí foi uma pesquisa que o Felipe fez na ACM com a string de busca computacional FIM, que é o pensamento computacional, e Scratch, como vocês estão vendo ali em cima. Né? Aí a gente tem quantos papers? Tem 20, ok? Tem 20 papers. Clica na Search 10, Felipe, por favor. Pronto. Aí é na mesma base, mas utilizando outra string de busca. E aí nós temos mais 20 trabalhos. E aí já estão classificados, ó, os rejeitados e os duplicados. Se a gente for ver cada um deles, vai estar dizendo o motivo. Por que é que foi rejeitado, por que é que foi incluído, por que é que está aceito. Através do quê? Dos critérios, né, Felipe? Ali na seleção, ó, está tudo aí. Os critérios de inclusão e de exclusão. Felipe, ordena lá pelo score agora. Fecha aí e ordena pelo score. Clica lá no score, lá em cima. No score. Pronto. Ó, vejam aí, ó, que nós temos aí trabalhos, isso é até uma discussão que a gente pode fazer, tem trabalhos que foram rejeitados, mas que tem um score alto ali, né? Porque a gente colocou para ele fazer esse score baseado nas palavras que estavam no título, no abstract e nas palavras-chave, só que quando a gente foi ler o trabalho depois, eles não tinham muita relevância para o que a gente queria. Né? Isso também pode acontecer. Clica lá em seleção, Felipe. Na próxima etapa agora. Pronto, tem aí, ó, foram aceitos 119 papers, 109 trabalhos. Foram rejeitados 157, ou seja, foi o Felipe e o Paulo César, né? O Paulo César é um aluno da gente que estava em Portugal, mas ele estava lá em Portugal ajudando a gente também com isso daqui. O Paulo César também ajudou muito o Felipe aí nessa classificação, que eram muitos trabalhos. Então, vejam que aí tem os duplicados também. Tinham 44 trabalhos duplicados. E a ferramenta, de certa forma, ela já consegue ver que existem duplicados. Os que elas não conseguem, a gente pode informar que são duplicados. Né? Que aí já tira muitos trabalhos aí. Cadê, Felipe? Pronto. E extração agora. Clica em extração. A extração vai estar só... Clica em sumarização agora. Sumarização. Os gráficos lá. Pronto. Aí nós temos, né? Aí a gente tem mais cores, né? Porque na outra que o Felipe colocou, só tinha uma base de dados. Aí nós temos 4. Então, a gente vê aí, ó, que a maior porcentagem dos trabalhos que nós temos aí é de onde? Do Scopus. Né? A menor porcentagem é do Science Direct. Né? Aqui do lado, a gente vai ter os critérios. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, os critérios e a frequência deles. Né? Aí tem cada um e suas cores. Aqui embaixo em extração, a gente pode ver que de todos os trabalhos aí, ó, nós temos, aceitamos 25%, né? 25% do total dos trabalhos, e os outros 89%, 75% a gente descartou. Foi descartado, né, Felipe, eu acho. Abra aí outra coisa, aí a visualização. Clica lá para... Aqui é só a classificação da configuração da plataforma. Pronto. Aí lá embaixo tem um botãozinho, né, o verdezinho, que você pode clicar lá. Aí tem ali a finalização da revisão, né? Temos a observação. Aí a gente vai ter os artigos, né, que foram selecionados,
a prioridade, né? Vejam que todos aí estão com alta prioridade, e os seus devidos scores. A gente escolheu 30 porque verdadeiramente era 320 artigos, então dava para a gente ler tudo, né? Foi, eram 320, né? Aí a gente fez os critérios de inclusão e de seleção, que resultaram em 109, foi, Felipe? Foi. 109 nós tivemos que enxugar mais ainda por causa do tempo que a gente não ia ter para ler todos esses artigos. A gente fez uma reclassificação de todos eles e definimos 30, não foi? Isso, Foi. 30 artigos. Bom, pessoal, pronto. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui, o que a gente puder responder, né? Eu gostaria de agradecer Felipe, né, por ter se disponibilizado a fazer essa apresentação aqui hoje, me tirar do sufoco, senão eu ia ter que fazer a instalação da máquina virtual, ia demorar um pouquinho mais. Enfim, muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Eu que fico Paulo agradecido. César também pronto. Paulo César também tem que ser lembrado também nesse momento, porque é um aluno da gente que começou o projeto, mas depois foi para Portugal, e aí Felipe pegou a bolsa, e agora o Paulo César já voltou, mas ajudou muito também a gente nessa leitura e classificação desses papers, desses trabalhos. Então, a gente fica aberto aí se alguém tiver alguma dúvida, tá ok? E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta. Obviamente, eu não consegui acompanhar aí a velocidade do trabalho do Felipe, mas a ferramenta, né, o que eu queria ver, né, eu sabia que eu não ia entender o procedimento nessa apresentação, mas o que eu queria ver era o que é que exatamente a ferramenta proporcionava ao pesquisador, né, e isso deu para perceber perfeitamente. Eu queria só fazer uma pergunta, porque eu trabalho com revisão manual, né, imagina, a gente vê aí o trabalho que o Felipe fez com a ajuda dessa ferramenta, e eu ficava pensando como é que a gente consegue dar conta disso manualmente, né? Fazendo a busca, construindo as tabelas no Excel, enfim, fazendo todo esse processo manual, né? Construindo, inclusive, esses critérios de qualidade de forma mais qualitativa, né? Que não é tarefa fácil. E aí eu acho que a ferramenta contribui muito nessa questão principalmente, dentre outras, né, mas principalmente de construir critérios mais quantitativos para as buscas. Então, a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: vocês construíram um protocolo antes, e aí deu esse resultado imenso, de 300 e tantos, né? Aí vocês usaram os critérios de inclusão e exclusão a partir do protocolo, e ficaram 100 e alguma coisa, não lembro aí. Mas acho que é isso, eram 300, aí vocês, a busca iniciaram, deram resultado em 300 e poucos trabalhos, vocês aplicaram os critérios de inclusão e exclusão, ficaram 109, eu acho, e aí depois, se eu não entendi errado, vocês disseram que analisaram, ficaram com 30 e poucos, não sei. Mas o que eu queria saber é como foi que vocês fizeram para sair do 109, que foi feita a seleção a partir do protocolo inicial, para chegar nessa quantidade menor, em razão do tempo, etc. Vocês alteraram o protocolo, fizeram outro protocolo, como é que foi essa transição? Porque essa é uma questão que, mesmo nos trabalhos que a gente faz da maneira mais manual possível, é uma questão que nos vem, né? E eu fico insistindo com os meus orientandos, que uma vez feito o protocolo, a gente vai ter que segurar, né, isso até o final, para não, vamos dizer assim, para a gente não ser questionado depois, porque é que a gente mudou, né, o protocolo no intuito de reduzir o número de trabalhos. Eu não sei se eu estou sendo clara, né, e a questão do tempo em si é uma situação que a gente precisa considerar, porque a pesquisa vai andando, e chega um momento que a gente vê que a gente precisa concluir, né, e não damos conta da quantidade de trabalhos que, porventura, o primeiro protocolo tenha resultado para a gente. E aí mudar ou
construir um outro protocolo para enxugar um pouco mais, não é fácil, né? Porque a gente fica com medo de cair na subjetividade, por exemplo, acabar atendendo aí para aqueles trabalhos que a gente, de fato, né, considera subjetivamente mais importante. Aí a minha pergunta é, sendo mais objetiva, como foi que vocês fizeram esse segundo momento de classificação dos trabalhos que foram, de fato, analisados por fim? Pronto, eu já estava assustada com o silêncio. Mas eu acho que eu esqueci de parabenizar o Felipe e o Paulo, os alunos que estavam envolvidos aí no trabalho, um tamanho, né, desse trabalho, e parabenizar os alunos, né, que é um trabalho bem, bem intenso mesmo, e a orientador, né, por ter encorajado os meninos e ter enveredado numa ferramenta, né, tão interessante. Vocês me escutam agora? Sim, agora sim. Pronto. E eu estava falando aqui achando que você estava me escutando. Só percebi quando tu falou. Sim, então, Roberta, realmente isso aconteceu por causa do tempo, certo? Nós tínhamos o tempo, que era o tempo da bolsa dos meninos, e aí quando terminasse a bolsa, nós teríamos que ter um relatório final ali do projeto, e a gente ia ter que ter executado o que nós tínhamos proposto no início, quando a gente fez o quê? Fez o projeto, né, da bolsa, porque envolveu recursos financeiros, enfim. E aí, como teve o meu afastamento, e eu quis prolongar para depois, para justamente não atrapalhar as minhas bolsas, né, que tinha PIBIT, tinha PIBIC, enfim, eu tive que sair antes e teve que interromper aí a bolsa desses meninos em um mês. Então, a gente teve que correr contra o tempo, porque a partir do momento que teve a interrupção da bolsa, 30 dias depois tinha que ter o relatório para ser submetido. Então, não ia ter condições da gente ler todos aqueles trabalhos, os 109 trabalhos. Então, a gente parou, sentou, conversou, fazer o quê? Né? Vamos redefinir o protocolo, vamos fazer de uma outra maneira, enfim. Aí, nós já tínhamos classificado todos os trabalhos, que lá na ferramenta tem como você colocar se a relação é alta, média, baixa, coisas desse tipo, muito alta. E aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, como a gente já fez essa classificação do impacto desse trabalho dentro da nossa pesquisa, vamos pegar apenas os trabalhos essa foi uma ideia, né, que foi colocada. Vamos pegar os trabalhos com muito alta relação, né? Então, se você vê lá os que foram selecionados, são very, very high, né, muito alta. Então, esses trabalhos foram justamente 30 trabalhos que foram classificados como muito alto. Só que aí tiveram alguns trabalhos que saíram. Mas realmente saiu do nosso planejamento, de como nós tínhamos posto no protocolo, mas foi por essa questão mesmo, por causa do tempo, por causa do afastamento que veio antes da Bolsa dos Meninos finalizarem. E a gente teve que, de repente, mudar um pouco a estratégia aí. Certo? Mas, de todo modo, a ferramenta tirou, né, a subjetividade dessa segunda seleção, porque a ferramenta ajudou a construir esse critério de muito alta qualidade, né?
que se a gente tivesse feito um trabalho como esse, sem o uso de uma ferramenta, a gente acaba ficando perdido na hora de redefinir algum outro critério de seleção devido à quantidade de trabalhos e à relação quantidade de trabalhos e tempo, né? Que eu acho que no trabalho manual é mais difícil de fazer, porque, vamos imaginar, eu fico pensando, se a gente estivesse fazendo isso manualmente, o que é que a gente ia colocar como critério, um outro critério, né, para enxugar ainda mais? E a ferramenta, ela ajuda a estabelecer outros critérios que, porventura, sejam necessários de ser usados para enxugar muito mais. Porque quando você diz que ficou com os trabalhos de muito alta relevância, não sei se é relevância, muito alta classificação, melhor classificação, enfim, você tira a subjetividade do pesquisador de fazer uma seleção possivelmente mais tendenciosa, né? Às vezes a gente fica numa sinuca de bico sem saber como é que a gente vai estabelecer um critério sem ser subjetivo. E aí a ferramenta dá essa possibilidade, né, de minimizar esses efeitos ou até excluir essas questões de subjetividade, porque o critério, né, a ferramenta faz essa classificação, muito alta qualidade, ou relevância, não lembro mais, esqueci. E isso, de alguma forma não, de forma muito interessante e científica, né, metodologicamente falando, faz isso para o pesquisador, ajuda o pesquisador a tomar essa decisão que seja necessária em relação ao tempo. Muito interessante. Justamente isso. Quando o Felipe mostrou lá, não sei se vocês se lembram, que ele vai dizendo, eu vou aceitar esse artigo, ou esse trabalho aqui, por causa disso. Aí ele vai dizer os critérios que estão relacionados. Aí, ao mesmo tempo, ele diz lá qual é a relação daquele trabalho com a pesquisa, se é baixo, se, por exemplo, ele vai aceitar, mas não tem muita relação, se é baixo, ou se tem uma média relação, ou se é alta, ou se é muito alta. A gente faz isso no processo de classificação já desses trabalhos. Aí foi justamente isso que a gente usou depois também, claro, como você disse aí, para não ter muito essa questão da subjetividade, e a ferramenta facilitou isso e agilizou muito esse processo. Daria até para ter feito também de uma forma que fosse manual, mas teria sido muito mais trabalhoso, demoraria muito mais tempo também. Pedro e Felipe, mais uma vez agradecer a vocês pelas contribuições, pela partilha, e eu só gostaria de fazer aqui algumas considerações sobre a ferramenta, né? Vocês me escutam? Sim. Pronto. Certamente os colegas do grupo têm acompanhado, né? E eu digo nós porque eu compartilho da fala da Roberta, a gente tem feito os levantamentos no braço, né? Como se diz. E a gente percebe que é muito desafiador, é um trabalho muito cansativo, né? Porque você vai na base de dados, coloca lá as expressões de busca, né? Os descritores de busca, delimita período, enfim, tem todo um processo e a gente sabe que é realmente trabalhoso. Levar todo esse material para uma planilha, seja no Word ou no Excel, né? E depois fazer as aproximações, enfim. E o que eu achei bacana na ferramenta é justamente essa possibilidade de você, a partir de todas as informações que você vai colocando, né, no protocolo, você tem a possibilidade ali de fazer um levantamento minucioso, né, dentro daquilo que você está buscando, mas também dentro daquilo que já foi publicado nessas bases de dados. E o interessante é que quando você vai para a reta final, você tem lá o resultado praticamente instantâneo, né? Você tem ali uma lista de trabalhos que, de certa forma, dialogam com aquilo que você preencheu lá no protocolo. E é claro que quando você vai fazer isso de forma braçal,
né? A gente leva muito tempo. Eu até conversava com o Roberto aqui no WhatsApp, né? E colocava o seguinte: a partir do momento que você domina uma ferramenta dessa, o levantamento de literatura, né, a revisão, o levantamento dos trabalhos, ele praticamente é um trabalho que deixa de existir, né, como a gente tem feito. Então, a ferramenta, ela ajudaria demais. E, para mim, o maior desafio aí, Pedro e Felipe, seria a língua inglesa, né? Eu teria que buscar um meio de me aproximar dessas principais expressões, né, como palavras-chave, título, autores, resumo, dentre tantas outras, mas além do domínio da ferramenta, precisaria também de uma aproximação aí com a língua inglesa, né? E eu não percebi, mas no caso, a ferramenta, ela faz o levantamento de todos os trabalhos em língua inglesa, ou aparece um ou outro em língua portuguesa, ou o contrário, né? Mas assim, pessoal, cumprimentar vocês, é muito bacana, né? Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem no curso de sistemas. Tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas coisas, principalmente por esse contato com o Pedro, né? E são ferramentas que, de fato, auxiliam demais, né? E para isso a gente precisa dominá-las. No meu caso, seria o principal desafio, né? Mas é bem bacana e certamente ajuda muito. Francisco, em relação à língua, né, a língua inglesa, a ferramenta, ela está toda realmente no inglês, né, o nome dos campos, mas o que você coloca lá, aí você pode colocar em português. Os artigos que acabaram indo para lá, estavam em inglês, é porque na área da gente, né, na área de computação, a gente vai ter estudos mais relevantes, tudo publicado na língua inglesa. Então, quando a gente foi fazer as consultas nas bases, a gente foi buscar em bases que eram bases que tinham predominância da língua inglesa na área da gente, né? Para pegar estudos mais relevantes. Mas, por exemplo, se você fizer uma busca em uma base que retorne os dados para você em português, quando você fizer a importação, aí eles vão ficar em português lá. A ferramenta fica em inglês, porque ela foi desenvolvida assim. Mas os trabalhos que você vai colocar lá vai depender das bases que você busca e dos resultados que você tem. Eu acho que alternativas futuras, né, para a gente, eu acho que o grupo de pesquisa tem caminhado cada vez mais nesse sentido, é que a gente tenha, e a gente já teve várias ações, vamos dizer, nesse sentido. Então, quando a gente participa de uma banca do curso de sistema, ou os professores do curso de sistema participam de uma banca de TCC de outros cursos, e a gente tem feito isso, tem dialogado sobre isso, né, tem feito algumas coisas juntos nesse sentido, eu acho que a gente caminha para a realização de pesquisas que agreguem as habilidades, né, e os conhecimentos específicos dos alunos das suas respectivas áreas. Então, a gente pode pensar para o futuro em fazer pesquisas que tenham etapas que sejam realizadas por alunos do curso de sistema, etapas que sejam realizadas pelos alunos das licenciaturas, por exemplo, em que cada grupo de aluno e seus professores possam trazer para a pesquisa, né, fruto das especificidades dos estudos nas suas áreas. Imaginemos aí uma pesquisa em educação, eu vou usar o exemplo da educação, é o que eu consigo, pelo menos, dizer um exemplo, né? Vamos imaginar uma pesquisa na área de educação que tenha como uma etapa uma revisão sistemática de literatura, né? E que esse trabalho, através dessas ferramentas, seja realizado por uma equipe de alunos do curso de sistema e as etapas seguintes, né, sejam feitas pelos alunos das licenciaturas, envolvendo temáticas que a gente já tem visto aí, né, temáticas que os alunos do curso de sistema, eu já participei de algumas bancas, têm trazido
né, alguns trabalhos fazendo relações e diálogos muito importantes com a área de educação, como jogos e aplicativos, etc. E eu acho que a gente caminha nesse sentido, para que a gente possa usar as habilidades que a gente tem, né, aprender, porque, obviamente, quando a gente faz um trabalho em parceria, a gente usa as habilidades que a gente tem dentro da pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa, a gente faz isso, a gente já aprende, né, é impossível não aprender habilidades com os outros pesquisadores, né, à medida que a gente constrói trabalho juntos, mas que cada um possa fazer melhor aquilo que sabe, aquilo que tem relação com a sua área, né, numa perspectiva interdisciplinar, mas respeitando e valorizando e estimulando, né, o conhecimento que é específico de cada área. Então, eu participo desses momentos e já fico pensando em possibilidades que o grupo tem sinalizado positivamente em relação a isso, né, muito bem representado pelo trabalho do Pedro, que tem nos procurado, que sempre nos procura, que tem estreitado esse diálogo com a gente, e aí alguns alunos vêm se chegando, vêm se aproximando também das atividades do grupo, e outros professores que vêm dialogando com a gente, né, nessas atividades que a gente tem promovido. Eu fico muito feliz e acho que a gente tem muita coisa boa para fazer aí. Alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Caso não tenham, perdão, mais uma vez agradecer ao Pedro, ao Felipe, né, pela disponibilidade de sempre, pela partilha, e certamente as contribuições, elas de fato despertam em nós, né, o desejo de querer se aproximar de uma ferramenta como essa, de querer manipular a ferramenta na perspectiva de melhorar, né, os levantamentos de literatura, o que facilita e muito no trabalho de busca, tá certo? Então, assim, pessoal, mais uma vez, obrigado. Boa noite para todo mundo. Até amanhã, né? Porque amanhã teremos o nosso último dia de atividades. A partir das 14 horas, teremos o segundo dia de apresentações, de trabalhos, e às 18h20, nós teremos um diálogo de encerramento com a professora Joelma Nogueira, né? Presidenta da SBEM Regional Ceará, professora do IFCE Campus de Caucaia, e ela vai conversar conosco sobre a iniciação científica e os desafios nesses tempos que estamos vivendo, né? Isolamento social, pandemia, Covid-19, e nós estamos aí na luta por acreditar na iniciação científica como uma possibilidade de ensino e de aprendizagem, tá bom? Então, até amanhã. Mais uma vez, obrigado, Pedro, obrigado, Felipe, e todos que estiveram conosco nessa atividade. Obrigado, Francisco, pelo convite, obrigado também a todos aí pela atenção e pela paciência até esse momento. Obrigado. Desde já eu também agradeço pela oportunidade e pela experiência. Fico grato.